Acho que está me ouvindo aí, gente? Lá no fundo, está me ouvindo? Eu acho que ninguém está ouvindo, não, porque ele respondeu. Se precisar. Meus irmãos, boa noite a todos. Jesus nos auxilie sempre a compreensão dos seus ensinamentos, principalmente na prática desse ensinamento do dia a dia, para que a gente possa alcançar o objetivo que, mais uma vez, nós propusemos para essa reencarnação preciosa. Não a primeira, não a única, mas preciosa no momento que nós estamos vivenciando. No momento em que nós somos chamados ao testemunho da nossa fé, da nossa esperança e dentro dessa nossa fé, a crença nesse Deus que nos ama de forma inimaginável por nós. O Deus que nos ama como nós somos agora. Ele não vai esperar que a gente seja espírito puro, espírito crístico, para nos amar, porque Ele sabe onde cada um de nós vai chegar. Porque o projeto da nossa vida é dele. E aí é interessante que, sendo o projeto das nossas vidas, de Deus, não tem como errar, não tem como dar certo. Vai dar certo e nós estamos caminhando já, hoje, a passos até eminentemente largos no alcance dessa nossa possibilidade de espírito, de mudança de espírito. Um planeta de provas e expiações hoje está às portas de um planeta de regeneração, onde o bem vai prevalecer. O bem prevalecendo significa que ainda vai existir a ignorância. Ignorância e não maldade, de vez que, sendo tudo criado por Deus, Deus não poderia ter criado a maldade. Deus é amor e criou tudo do bom e do bem. Não existe maldade no mundo, existe ignorância. E quando Jesus fala para nós que é necessário que viesse o escândalo, mas ai de por quem viesse o escândalo, aqueles de nós que destoa do nosso entendimento das leis de Deus, da misericórdia e da bondade dele, atua contra essa lei de Deus, a gente atua contra a nossa própria tranquilidade. É interessante isso. Interessante que a gente vive, vivencia, e aí a nossa maior dificuldade em tudo e por tudo são os nossos relacionamentos. É interessante. A gente passa dificuldade orgânica, a gente passa dificuldade trabalhista, financeira, mas os nossos relacionamentos é difícil. A gente não consegue aceitar que as outras pessoas sejam diferentes. A pessoa tem que pensar como eu, ou então é meu inimigo. Como assim? Eu gosto de A, o outro gosta de B, e aqui pode ser no futebol, na política, mas se não pensa comigo, é outra parte. Como se essa pessoa, eu sendo A e a pessoa sendo B, no desencarne dela, nós chegando lá em cima, Jesus vai separar. O pessoal do A que eu gosto fica aqui. O pessoal do B que eu não gosto vai para o inferno ou vai sofrer. Né? Então é interessante isso, que a gente passe então a voltar a uma nova oportunidade de vida, para que a gente possa fazer agora diferente o que nós fizemos destoando da lei de Deus em possibilidades pretéritas. Movido pela nossa ignorância natural, de vez que todos fomos criados simples e ignorantes, agimos em determinado momento com a nossa ignorância, e com isso criando as necessidades de reparação, dado ser cada um de nós sermos, cada um de nós, artífice do nosso destino. Nós criamos o nosso destino, e nós pedimos para voltar. Às vezes a gente pensa, poxa, mas eu estou passando por isso aqui, sem desconsiderar as dificuldades que cada um, todos nós passamos. Temos que ter, seria leviandade da nossa parte, desconsiderar as lutas que todos nós temos. O Evangelho segundo o Espiritismo, na lição A Paciência, ditada pelo Espírito Amigo, nos adverte acerca da paciência. E o Espírito nos exorta a entender e a refletir. A vida é difícil, eu não sei. Ela se compõe de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinete que acabam com ferir. Esse espírito evoluído, um espírito que já passou pelo que passamos, tem mais oportunidade, tem mais consciência, tem mais entendimento das leis de Deus, e fala que a vida é difícil. Mas é interessante, então, a gente, nesse Deus, a gente faz às vezes tinha até então, no nosso desconhecimento, na nossa falta de entendimento desse Deus que nos ama do jeito que a gente é,
porque sabe onde nós vamos chegar, e nada pode impedir da gente chegar no projeto que Ele fez para nós. E aqui é interessante a gente abrir um outro parênteses: cada um de nós tem no nosso DNA uma porção divina e celestial. Isso é maravilhoso. Todos nós, por sermos criados e criaturas de Deus, nós temos no nosso DNA, lógico, o DNA fazendo uma comparação, mas sim a nossa essência de vida, espiritual, nós temos na nossa essência uma parte divina, uma parte celestial. Por isso que quando a gente faz alguma coisa errada, mesmo por ignorância, mesmo que a gente às vezes ofende alguma pessoa, essa ou outra, a gente não sai bem da discussão, da ofensa. Isso nos incomoda. E nos incomoda por quê? É bom que nos incomode, porque nós vamos ter, a partir desse incômodo que a gente sente em desvirtuando da lei de Deus, porque a nossa essência é divina e celestial, é interessante isso para a gente procurar reparação. E a gente procurando a reparação, a gente repara, e aí a gente tem o remorso, a gente arrepende, repara e libera. Olha que coisa boa. Então, por isso que a gente do lado de lá pede para voltar aqui. E voltando à questão dos relacionamentos, as nossas maiores dificuldades aqui são de relacionamento. Nós não nascemos na família errada, não. Cadê o texto? Está aqui. Nascesse no lugar mais indicado aos ensinamentos que precisa, no grupo familiar que mais se te aconselha ao currículo de lições. Emmanuel, olha que coisa interessante. Emmanuel nos fala nesse texto ali que nós não temos o que merecemos. A gente fala assim: cada um tem o que merece. Né? Talvez fulano passa assim, esse fulano passa assado, porque também merece isso, não é? Como se a gente também não estivesse às voltas com as nossas dificuldades. Né? A gente aponta a dificuldade do outro, porque ele é assim, porque ele é assado, porque ele merece o que está passando, e senta, não vou falar sentar, mas não percebe que a gente tem uma trava no nosso olho, vendo só um cisco no olho. Então ninguém é bom, ninguém merece a felicidade, merece o bom, merecemos. Por isso nós estamos aqui. Então nós não temos o que nós merecemos, nós temos o que nós precisamos, porque Deus não nos pune. Um dia foi um rapaz que fez uma palestra lá no nosso centro, Manuel Lombado, e eu achei interessante ele repetir por 3 vezes: Deus não nos pune, Deus não nos pune, Deus não nos pune. E aí a gente, dentro do nosso consciente de justiça, a gente fala: peraí, mas se Ele não nos pune, e quem fez a coisa errada contra a gente? Não tem a assertiva de que você escapa da justiça dos homens, mas não escapa da justiça de Deus? Com certeza, é isso mesmo. Mas que justiça é essa de Deus? Será que a justiça de Deus é igual à nossa justiça? A nossa justiça é que, se a gente ampliar esse mal feito contra nós, alguém tem um mal feito contra a nossa tranquilidade, contra a nossa família, contra os nossos filhos, como exemplo, aí acontece alguma coisa crítica e séria conosco, com os nossos filhos e família. Dentro do nosso entendimento de justiça, se a gente for lá e vingar, resolve o problema da pessoa ou de mim que sofri a ofensa, ou a pessoa, ou o filho, lógico. Nós não, tudo bem, eu sou espírita, pode fazer o que quiser com a minha família, comigo, com meus filhos. Não é. Mas é o lance da vingança que não tem nada a ver. Porque se a pessoa tirou a vida, vamos extrapolar o entendimento aqui, não trazer isso no nosso caso, que até é uma coisa, né, de extravagante, de esdrúxula para a gente chegar nesse entendimento. Nós vamos, de uma pessoa, vamos ver a situação de uma pessoa que perde um filho assassinado por outra pessoa. O fato do assassino também ser morto vai resolver o problema da mãe que perdeu o filho. Ela vai, tudo bem, se ele tirou um peso do ombro, ele também morreu, nossa, tranquilo, eu não choro mais agora, estou tranquilo com o meu filho. Aí a gente fica assim: mas então como é que vai fazer? Né? Se não é isso, assim, desse jeito, como é que vai fazer justiça? A gente volta na questão de necessário escândalo. Mas aí porque passa o escândalo. E a gente volta de novo na questão da gente pedir para voltar aqui e para ter mais uma experiência, mais uma oportunidade de vida, que a gente possa fazer diferente. E por isso a gente nasce na família que a gente precisa. Nós estamos encontrando fulano, beltrano e tudo, formando uma família. Nós estamos reencontrando pessoas que nós já tivemos o contato de uma outra oportunidade e agora reencontramos afetos, e alguns dos afetos naturais
alguns até que nem é da nossa família, mas que vem com a gente e faz parte da família, ou nós possamos vir também dentro dessa família, não sendo notoriamente ligados a essa família, para que a gente possa aprender alguma coisa, ou esse que vem para que a gente possa aprender com a gente o sentido de família. E aí, em tudo isso, meus irmãos, a gente vai chegando no entendimento, nesse momento específico que a gente está passando, que parece que o mundo é de cabeça para baixo, e segundo o Chico Xavier, né, ele falou do Pinga Fogo, sempre cito o Pinga Fogo aqui de 1971, na Rádio Tupi, que a TV teve ano passado aqui, e o mediador questionando o Chico Xavier, perguntava para ele quando é que seria esse momento da Terra passar de prova e expiação com a Terra uma terra de regeneração. E o Chico falava que os espíritos não gostam de falar de datas, né? Ciência. Mas o Chico Barney fala que os espíritos respondiam a ele, Emmanuel, que era por volta de 2057. Eu já falei isso aqui, é interessante, né? Bom, a gente fala isso porque de 2057, né? Mas é isso mesmo. Numa reunião, a gente pode adiantar aqui, numa reunião de Ismael, na espiritualidade, no século XIX, 1830, que com outros responsáveis por outros países na espiritualidade, Ismael chega e fala: a gente não pode esquecer que nós estamos no século advento do Consolador prometido por Jesus. E aí ele fala: serão 100 anos, estamos no século do advento do Consolador prometido por Jesus. Como é que nós vamos entender? Primeiro, quem é o Consolador prometido por Jesus? A gente entende dentro do nosso entendimento espiritista, que é a doutrina espírita, que vem realmente trazer consolo e maior entendimento para nós. E se a gente pegar a edição do Livro dos Espíritos, que é o primeiro marco da doutrina espírita chegando na Terra, que foi 1857, Ismael fala nessa hora que a gente estava no século desse advento do Consolador e seriam 100 anos para os próximos 100 anos. A gente chega a 2057, né? 1857 com mais 100, 1957 com os próximos 100, 2057. Então o Chico falava que era em torno de 2057 que a gente estaria mais aflorado essa situação de mundo de regeneração, saindo de provas de expiação. Mas a gente tem que entender então, dentro dessa noção nossa, desse Deus que nos ama, que Ele nos dá essa oportunidade, a gente pede do lado de lá, porque a gente percebe do lado de lá que nosso entendimento de tempo lá é diferente, né? Não é um tempo assim tão cíclico e básico como a gente tem aqui. O entendimento de espaço e tempo do lado de lá é diferente. E a gente percebe do lado de lá que 80, 90, 100 anos, né, não é tanto assim. E a gente perde a oportunidade também para cá, porque a gente percebe o que nos aguarda. As bênçãos que estão preparadas para cada um de nós, que ninguém vai nos impedir de alcançar, porque o projeto é de Deus, e que depende de nós nos habilitar a isso. Então a gente pede para nascer e percebe o que nós fizemos de errado dentro da nossa ignorância e pedimos para reparar. E nascemos então com a possibilidade dessa reparação. Aí a gente pede paciência, a gente pede coragem de perdoar, né? E aqui é interessante também essa questão de perdoar, quando Jesus fala também no entendimento do perdão. Se alguém te bater numa face, você ofereça a outra, não é a gente se deixar esbofetear. Não é isso, né? É você não precisar da vingança. Então, se alguém te bate numa face e você oferece a outra, você não precisa vingar. A Terra dispõe de mecanismos muito mais sábios, eficazes, extremamente eficazes e mais profundos em efetividade e profundidade do que o nosso desejo de querer a situação de matar aquele que nos fez isso ou aquilo, ou de voltar o bofetão que a outra pessoa bofeteou. Não é não nos deixar, não nos defender, não é nos deixar esbofetear, mas não precisar vingar. Porque essa vingança nos coloca na posição de quem nos ofende. A gente gosta sempre de dar o exemplo do futebol, né? E no futebol está acontecendo alguma coisa, e um jogador de um time dá um chute no outro, dá um chute e é expulso. Se o rapaz levantar, conseguir levantar e devolver o chute, o que acontece? Os dois são expulsos. Então,
essa questão da gente não precisar vingar. Isso que Jesus quis nos dizer, porque essa pessoa que dentro da infelicidade dela e da ignorância dela, ela está cavando a situação difícil que ela tem que passar e reparar. E para nós sobra a possibilidade de aprender a amar um tanto mais, de efetivamente, dessa forma, exercendo o perdão, exercendo a paciência, com a fé em Deus, paciência, a gente efetivamente louvar e glorificar a Deus, mas amando acima de todas as coisas, amando o nosso próximo como a si mesmo, como Jesus nos falou. E aqui é interessante a gente fazer uma observação acerca de um livro, Psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. É um livro muito interessante. Aliás, quem estava falando isso numa outra palestra que eu tive a oportunidade de assistir, a menina comentou do centro Mário Chilene, em Araguari, a menina, a Enia, ela comentando que tem 2 livros que ela acha que é impossível a gente deixar de ler. Ela comentou Paulo e Estevão e esse Boa Nova. E é interessante o livro. Paulo e Estevão é um livro de referência, é um clássico, né? Juntamente com Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, né? São livros do Emmanuel que são romanceados e assim, tudo um entendimento e uma possibilidade imensa de aprendizado nosso. E o Boa Nova é interessante porque ela comentou de pegar, o Boa Nova são 30 lições que tem. Muito interessante as lições também. E ela comentou de pegar essas lições também e enquadrar na fala dela, nas palestras dela, para colher a possibilidade de experiência que a gente tem nesse livro. E eu lembrei desse livro e lembrei do capítulo 4 desse livro, para a gente citar um pouco dessa justiça de Deus. O capítulo 4 é a família Zebedeu. O que aconteceu na família Zebedeu? Né? Jesus passando, viu dois jovens pescando, passou e falou, e chamou os jovens para seguir. Vocês venham e sigam-me, né? Eles ficaram assim maravilhados, já entendendo, recebendo a vibração daquele Cristo que estava começando o trabalho dele, e vieram correndo, abraçaram Jesus, falaram, nós vamos com o Senhor, né? E tudo. E eles chegaram em casa, então, esses irmãos eram o Tiago Maior e João, o evangelista, filhos de Salomé e Zebedeu, né? Não Salomé de quem? João Batista, não Salomé da João Batista que pediu a cabeça dele, mas outra Salomé, esposa de Zebedeu, pais de Tiago Maior e João depois evangelista e João do Apocalipse. Muito bem. Os meninos chegaram em casa e comentaram com a mãe que encontrou um andarilho na rua, que ele falou assim, parece que está querendo colocar um reino, criar um reino aqui, e chamou eles para participar desse reino, papai. E a Salomé, como boa mãe, né, ficou impressionada com aquilo e falou que homem é esse, andarilho é esse, está falando de rei, será que ele é um príncipe, é um rei? Ou ele vem amando de alguém, ele deve vir amando de um príncipe ou de um rei, né, que está querendo pegar meus filhos e levar, eu vou lá ver com ele o que ele está querendo fazer com os meus filhos. Né? E a Salomé chega, né? E chega para conversar com Jesus, fala, fiquei sabendo que é o Senhor que vai implantar um reino novo aqui na terra, nós estamos precisando mesmo. E do jeito que está aqui, está muito complicado, né? Então, que coisa boa que o Senhor vai. Mas vendo Jesus com a túnica simples, com sandálias, né? Ele não deve ser o rei, nem o rei desse, nem o príncipe, nem o rei desse reino, não deve ser mandado por alguém, né? Mas conversando com Jesus, ele falou, bom, já que ele está falando de implantar um reino, eu vou continuar acreditando que ele vai implantar esse reino. E volta-se para Salomé e falou, olha, já que o Senhor vai implantar esse reino, eu queria pedir para o Senhor, eu tenho 2 filhos, inclusive eles estiveram com o Senhor aqui, o Senhor chamou eles para esse reino, eu queria que esses meus 2 filhos, um sentasse à direita do Senhor e o outro à esquerda. Né? Mãe, né? Eu queria que o Senhor fizesse isso. Aí Jesus vai e fala, olha, primeiro tem que saber se eles quererão beber do meu cálice. Aí ela não entendeu, né? Beber do meu cálice, será que ele vai embebedar meus filhos? Não, alguma coisa assim. Não entendeu muito, não. E ficou meio assim desconcertado e foi embora para casa sem entender. O marido dela, Zebedeu, chegando depois do trabalho, mais tarde ela comentou isso com ele, que ela encontrou um tal de Jesus, que está implantando um reino, e que ela pediu os filhos e ele falou
E ele falou que eles tinham que beber um cálice para participar do reino dele. Eu não entendi lá, você podia ir lá conversar com esse Jesus de Nazaré, crente de Nazaré. Aí o Zebedeu foi no outro dia conversar com Jesus e chegou nele e perguntou: que cálice é esse que Jesus falou que os filhos dele precisavam dar as voltas com ele e beber desse cálice para poder participar do reino? Aí Jesus fala para ele, Zebedeu, você é entendido das leis da Torá, do Velho Testamento, de Moisés, você é entendido disso, você sabe de algum dos profetas, inclusive de Moisés, do Antigo Testamento, que teve vida fácil, que não foi sacrificado? Por exemplo, Jeremias, Ananias, Isaías, o próprio Moisés. Você sabe de algum deles que passou incólume aqui, sem nenhuma dificuldade, sem enfrentar nenhum testemunho? Aí o Zebedeu, não, né? Então, o meu reino vai ser composto por aqueles que primeiro vão fazer a autoiluminação de cada um deles mesmo. E através dessa autoiluminação, eles vão dar as voltas com dificuldade, com desafios e com problemas a serem resolvidos. E é por isso que nesse cálice meu, embora eles deverão beber como eu também vou, eu trago a tranquilidade pela certeza da vitória que eu tenho, da implantação desse novo reino. Aí Zebedeu ficou sem entender também, falou: então o senhor está falando é do que o pessoal de Elias estava esperando, a paciência e a resignação de Elias? Ele falou: mas é mais ou menos isso, mas nós temos pessoas poderosas que passam a vida inteira na ociosidade e vivendo uma vida realmente muito fácil e que chegam, depois dessa vida, num momento de desencontro, de frustração, porque não perderam a possibilidade de atuar de uma forma mais para validar a sua presença na terra. E com isso, então, Zebedeu depois começa a entender o que Jesus falou, e Jesus fala para ele que ele tinha a ideia desse Deus como um trovão, um Deus que deveria ser temido. Você temia a Deus, hoje você está aprendendo a amar esse Deus. Zebedeu entende toda essa mecânica, toda essa colocação de Jesus, essa presença e iluminação e vibração de Jesus, que ele se emociona e ele fala: Senhor, Senhor, meus filhos são todos seus. E nós vamos fazer de tudo para aumentar o número de gente, de pessoas que vão participar desse reino, Senhor. Nós vamos aumentar em quantidade inimaginável, Senhor. Jesus fala: Zebedeu, nosso reino, o problema não é de número, de quantidade de gente. A questão é de entendimento desse Deus que nos ama. Desse Deus que, bastando-se a si mesmo, criou a cada um de nós e nos deu a possibilidade de colaborar com Ele na obra dele, habilitando a cada um de nós a felicidade que todos nós queremos. Olha que coisa interessante, pessoal. Aí a gente volta com o entendimento que a nossa colaboração com a obra de Deus. E como que a gente colabora com a obra de Deus? Nós vamos salvar a cidade, vamos salvar o país, vamos salvar o planeta, nós vamos fazer inventar alguma coisa maravilhosa de auxílio à comunidade? Não. Nós vamos procurar a nossa convivência uns com os outros, de modo a entender que todos nós precisamos uns dos outros, e que ninguém de nós é melhor do que o outro, porque no mais das vezes aquele que tem um pensamento diferenciado de nós, que porventura esteja abaixo do nosso entendimento e até da própria atendimento das leis de Deus, se equipara a nós desses entendimentos dessas leis de Deus. E quem de nós pode atirar a primeira pedra? Só tinha um que estava aqui que poderia fazer isso, né? O que Jesus falou? E quem se arvorou em condições de atirar a primeira pedra no caso da mulher adúltera? E no caso da mulher adúltera, onde estava o adúltero? Quem adultera com alguém. Onde estava o adúltero? Né? Então Jesus viu, quando ele foi chamado a questionar, a definir com um juiz o que ele tinha que fazer com ela, estava tudo errado. Como é que ele ia agir de conformidade a juizar o que a mulher fez, sendo que quem participou do que ela fez dentro como é que chama o que ela fez? Adultério. Dentro do adultério não estava quem adulterou com ela. E aquelas pessoas que estavam ali não tinham nada a se repreender perante a vida e perante a lei de Deus.
Justamente por isso ninguém se arvorou em condições de atirar a primeira pedra. Então, e Jesus o que faz depois que todo mundo vai embora? Ele só fica com ela lá. Minha filha, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Jesus, o impoluto, podia apresentar o dedo para ela e falar: rapaz, por que você fez isso? O que ele fala? Ninguém te condena, eu também não te condeno. Vai, não peques mais, para que não suceda coisa pior. E nesse entendimento dessa colocação e dessa passagem de Jesus, a gente percebe o amor, e através das passagens dele, do entendimento que ele traz para nós, o nosso maior entendimento das leis de Deus. Por que ele não curou todo mundo? Ou então por que, quando ele estava fazendo o sermão da montanha, tinha mais ou menos, tem gente que fala, tem escritura que fala em torno de 5 mil, outros de 9 mil de pessoas escutando Jesus no sermão da montanha, e o pessoal chega, olha que coisa interessante, Pedro chega para ele e fala: Senhor, eu acho que o pessoal, muitos vieram de longe, e eles podem desfalecer na volta para casa, eles precisavam de comer alguma coisa, né? O que Jesus fala? Olha que coisa interessante, esse nosso Cristo. Então a gente vai trazendo a mensagem, a posição de Cristo para nós, né? E depois a gente pega essa posição de Cristo e amplia para Deus. O Deus que ele chama de Pai, e Pai dele e Pai nosso. Ele não fala Pai meu que está nos céus, Pai nosso que está no céu. Ele não fala que ele vai enviar o Consolador para nos ajudar aqui. Ele fala que vai pedir ao meu Pai para que ele envie o Consolador para nós hoje. E Jesus então pega as pessoas, fala assim: Senhor, eles precisam de comer alguma coisa, que muitos voltando para casa podem desfalecer. O que Jesus fala? Dai vós de comer a eles. E Deus fala: Senhor, tem umas 9 mil pessoas aqui, não temos dinheiro para dar comida para todo mundo, não. Aí o que Jesus faz? Bom, então vocês não têm dinheiro, né? Então deixa ele se virar. Não, o que Jesus fala? O que vocês têm? Aí cai de novo para nós. Quando a gente, nas nossas pressas, quando a gente, nas nossas dificuldades, quando a gente, nos nossos testemunhos, nos nossos desafios, nas nossas lutas naturais, do nosso aprendizado aqui na terra, estamos às voltas com ela, e pedimos a ajuda de Deus, do Cristo, nosso anjo de guarda, o que a gente apresenta de nós? É o que Jesus fala: o que vocês têm? Nós temos quantos pães? 5 pães e 2 pães? 3 5 pães? pães e 2 peixes. São 6 pães e 6 peixes. 5 pães e 2 peixes. Bom, já deu somando tudo aí. 5 pães e 2 peixes, né? Então, nós temos 5 pães e 2 peixes. Aí falar: bom, vocês têm alguma coisa. Aí ele multiplica, todo mundo come. Aí alguém perguntou assim: mas o peixe estava assado? Eu falei: brincadeira. Alguma coisa acontecia aqui para resolver o problema do peixe, o pessoal comeu. O interessante é que o pessoal, todo mundo comeu e saiu do quarto, e ele encheu soldéias lá de 12 cestos. 12 cestos. 12 cestos, justo, 12 cestos de pão, de coisa que sobrou comida para todo mundo, a partir de alguma coisa que os apóstolos tinham. Mas aqui é interessante, meus amigos, Jesus, e o próprio Pedro, mas Jesus concordando com ele, incomodado com a fome de pão de farinha, pão mesmo, pão material, né? Não é mais aquele negócio assim, nem tudo bem, tem a passagem, nem só de pão nem o homem, é outra história, outra passagem, né? Quando Jesus é tentado lá, né, para fazer a pedra virar pão, esse pão, nem só de pão, mas assim, a presença do amor de Jesus, vendo que as pessoas voltando para casa, mulheres, crianças, velhos, homens, poderiam passar mal, se sentir mal, porque não estavam com fome, estavam sem nutrição, e atuar na ajuda da nutrição deles. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Jesus, né? Ele que está nos conduzindo para o nosso melhor aprendizado. E Jesus faz isso e todo mundo aceita e entende. Bom, mas depois voltando no nosso Deus então de amor, Jesus com tudo, e aqui é interessante também, outra passagem de Jesus que a gente pode trazer também no caso, que é interessante, não só essa passagem de fazer o bem e ajudar, mas quando ele está na crucificação também, né? Bom, ele está crucificado em determinado momento, né? Que outro dia eu estava questionando isso e vendo por que aconteceu isso. Jesus está crucificado em determinado momento, ele fala, meu pai, por que me abandonaste? Eli, lama sabachthani. O que é isso? Eli, lama sabachthani.
Isso é hebraico, a língua hebraica. Jesus não falava hebraico. Jesus falava aramaico. Jesus falava aramaico. E por que ele falou Eli, lama sabachthani, que é hebraico? É interessante, né? Aí, isso na cruz já, quase desencarnando. É porque lá embaixo, acompanhando a crucificação dele, além de Maria e João Evangelista, que estava João e Maria de Jesus, acompanhando a crucificação de Jesus, estavam os fariseus ali, os religiosos da época, lá, os religiosos ali, estavam todos embaixo lá vendo isso. E esses religiosos judeus, eles honram a Deus e louvam a Deus cantando e recitando os salmos de Davi. Não sei quantos salmos Davi tem lá, no lugar de salmo. E os judeus, eles vão honrar a Deus, orar a Deus, eles cantam o salmo de Davi e vai decifra lá o salmo de Davi com a poesia, né? Com poesia e canto. E esse salmo de Davi é o Salmo 22. O Salmo 22 fala que Jesus não teria nenhum osso quebrado, que a túnica dele seria sorteada. Vai lá no Salmo de Davi 22. Davi, 1000 e tantos anos. Quantos anos antes de Cristo? Você sabe, Paulo? Davi, 1000 e tantos anos antes de Cristo, né? Está lá e no Salmo 22 falando isso. Então, por que Jesus falou isso? E daí, o que isso tem a ver com a história de Jesus? Porque nessa hora, os fariseus e os religiosos ali perceberam que Jesus era realmente o enviado de Deus, porque ele sabia, citou o Salmo de Davi, da onde eles vinham, que eles acreditavam. Então, efetivamente, Jesus era o Messias, só que ele já era tarde, né? E ele já tinha sido, mas era tarde não, porque ele veio dentro do processo dele de passar o que ele passou, né? Então, meus irmãos, eu acho que é interessante a gente continuar desse entendimento nosso também do amor de Deus para nós, para a gente deixar do entendimento de que a gente vem aqui na Terra para sofrer e para pagar. Isso é perigoso. E é sempre bom a gente lembrar e repetir. É perigoso a gente achar que nós nascemos aqui e o que nós estamos passando, nós estamos pagando. Por quê? Porque se a gente pensar que o que nós estamos passando aqui, nós estamos pagando para nós fazermos de errado, a gente corre o risco de não fazer nada, porque a gente merece estar sofrendo o que nós fizemos de errado, nós merecemos pagar. Então está tudo certo, tudo bem. E isso é muito perigoso, porque não é para isso que nós viemos aqui. Nós não viemos pagar, nós viemos reparar o que nós fizemos de errado. E de que maneira que eu posso reparar? Fazendo de uma forma diferente agora que eu fiz de errado antes. E como que eu vou resolver sempre, se não inteiramente, vai ser, nós temos problemas com as pessoas, por isso que é de relacionamentos. Se a gente pensar, nós temos sim um problema de enfermidade, problema financeiro, de trabalho, de tudo, mas o relacionamento é o que mais nos incomoda. A ponto de alguém desenvolver um programa que está um pessoal na sala lá, conversando, não sei o quê, e a gente acompanhar aquilo, não sei quanto tempo, para saber o que vai acontecer com A, B ou C, né? Que não tem nada a ver com a gente. Mas isso sem querer julgar isso aqui, mas assim, um desentendimento de às vezes a gente passar raiva com isso, né? Que não tem nada a ver. Mas esse nosso relacionamento é a nossa volta aqui nesse texto da porta aqui, com a nossa família, que a gente está reencontrando. Lógico que a gente vai ter diferenças, lógico que a gente vai ter divergências, lógico que a gente vai ter desafetos. E vamos ter também pessoas afetuosas com a gente está reencontrando e está nos amparando. Mas, acima de tudo, é a nossa disposição em perceber que nós somos um pelo outro. Todos somos filhos de Deus. Não tem ninguém que está aqui melhor do que o outro. Ninguém é melhor nem pior. Nós somos nós, no nível que nós estamos. E cada um de nós forja, ou na realidade, é artífice do nosso próprio destino. E é interessante que o nosso destino ele passa pelas nossas palavras, pelas nossas ações e até pelos nossos pensamentos. No livro do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, pensamento e vida, a gente pode tirar esse elemento de ligação meio, colocar um acento dele, transformar em verbo e falar pensamento é vida. Então, antigamente a gente chamava a pessoa para esforço, para briga, para agressão.
Depois nós passamos a não agredir mais, mas xingar a pessoa com a palavra, com a atitude, com a ação falada. Hoje a gente faz da maneira de pensamento. E com esse pensamento a gente cria o nosso dia a dia. Porque lembrando Paulo, o apóstolo, estáis rodeados por uma nuvem de testemunhas. É interessante isso. Porque como que a gente pode se querer se considerar o entendimento dos outros, cada um tem seu entendimento dentro da sua condição religiosa, e Deus de todas as religiões é o mesmo Deus nosso. Mas é interessante a gente pensar, dentro desse entendimento, estáis rodeados por uma nuvem de testemunhas. Por isso foi Paulo apóstolo. Que nuvem de testemunhas é essa? Todos nós estamos rodeados. São o quê? Espíritos desencarnados. E como que nós estamos rodeados por eles? O que é que atrai eles até nós? O que é que nos atrai às outras pessoas? Lógico, além dos familiares, mas assim, amigos, pessoas que você gosta, você vai em algum lugar, você encontra, o que é que nos atrai? Afinidade, sintonia. Isso, né? Afinidades que você tem, lógico que você não tem, você tem uma festa, um encontro de 30, você não tem 30 com afinidade e um bom convívio. Você tem dos 30 ali, 5 ou 6 que você não conhece direito, que não tem a ver, mas essa afinidade. E esse espírito que chega até nós também, vem por nós por afinidade. O que é que eu falo o dia inteiro, todos os dias? Quando eu acordo, no meu trabalho, no meu lazer, no que eu tenho que fazer, nas minhas ocupações, seja o que for, onde eu estiver, o que é que eu estou pensando quando eu estou fazendo tudo isso no meu dia? E quando acontece algum contratempo, como é que eu ajo? Se alguém me fecha no trânsito, eu só falo que ele é barbeiro? Não, né? Interessante, tem uma passagem, eu já falei do Haroldo, né? O Haroldo Dutra Dias, palestrante e juiz de direito, não sei de que lá do Belo Horizonte, né? Ele palestrante excelente, Haroldo Dutra Dias, e ele estava no carro com o filho dele, né? Andando lá em Belo Horizonte, e veio um rapaz e deu uma fechada no Haroldo assim. Ele abaixou o vidro, assim, quando ele ia virar assim para falar com o rapaz, o menino dele estava do lado e falou assim: pai, o que você vai falar com esse rapaz? É um daqueles que assiste suas palestras. Ele fechou o vídeo devagarzinho assim, falou: peraí, né? Mas, mas tudo isso, o que é que nos move para viver? Aqui é interessante isso, a gente refletir. O que é que eu falo? O que é que eu penso? O que é que eu assisto? Assim, eu ligo lá uma série disso, daquilo, o que me atrai lá? O que acontece? Será que às vezes está acontecendo uma situação assim, e no final a pessoa se vinga e acaba com a vida do outro assim, eu fico feliz e vou dormir tranquilo? Dormir tranquilo não vou, nem se eu quiser, eu não vou dormir tranquilo. Pois eu sonho, não durmo direito e vou pôr a culpa na azeitona da empadinha. Então, como é que a gente faz? Mas eu consigo o dia inteiro estar pensando, só orando, fazendo oração, pensando bem? Não. Mas se vem um pensamento ruim, se vem uma intensidade de querer criticar alguém, de ofender alguém, de xingar alguém, de falar um palavrão, eu estou num momento já da nossa vida, não sei, N encarnações nós já tivemos, eu estou num momento agora, você tem que começar a combater isso. Eu não vou ser santo, Jesus não espera isso da gente, então. Espera um espetáculo de grandeza. Todos nós aqui temos que ser igual Bezerra de Menezes, Eurípides Passanduco, Chico Xavier, Kardec, Madre Teresa, Irmã Dulce, São Francisco, Santo Antônio, não, nada disso. Ele espera de cada um de nós, o João, o Pedro, o Espalho, o Johnny, o Paulo, o Gilmar, quem está aqui, espera cada um de nós aqui. Mas que a gente esteja fazendo um pouco mais para valer a encarnação. Por isso que eu falei que é perigoso eu achar que nós estamos pagando aquilo que nós fizemos antes aqui, porque se eu estou pagando aqui, eu não faço mais nada, eu cruzo os braços e quero morrer. Eu estou passando isso, tudo bem, eu também estou pagando. A outra, né? Eu estou pagando agora, mas na outra, fulano que eu estou pagando, eu vou receber dele depois de novo, né? E eu acomodo, fico tranquilo e corro o risco de perder a encarnação. De passar 60, 70, 80 anos e chegar do lado de lá e falar: mas eu passei isso, não, você não nasceu para passar isso. Aliás, não vai ter ninguém, nem o juiz apontando o dedo e falando: está marcado aqui no tablet, aqui no iPad, aqui, tudo que você fez, nada disso.
o entendimento de Deus está na nossa Consciência. A nossa consciência que chega até nós não cobra, nos adverte. Olha, você passou lá 80, 90 anos e você fez isso, que beleza, isso. Mas você fez isso também, que poderia ter relevado, ter passado por cima. Ah, mas me faltou paciência, me faltou coragem de perdoar. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou para o inferno sofrer eternamente? Não, por quê? Porque seria um contrassenso com a misericórdia e bondade de Deus, que é todo amor. Ninguém vai sofrer eternamente. E como é que eu resolvo agora? Volta lá, faz diferente agora, que nós estamos fazendo aqui. Nessa agora é diferente. E talvez aqueles que nos dão mais trabalho, que nos incomodam mais, são aqueles que a gente deve ter, ou deveria ter, o maior cuidado na relação. A mãe que tem 3 ou 4 filhos, o filho que dá mais trabalho para ela é o que ela abandona. O que a mãe faz do filho que dá mais trabalho? Vocês mães abandona ele? É o que tem mais cuidado, não é? É o que a mãe mais enche de cuidado e os outros ficam preocupados, né? Ele faz isso, não faz, não ajuda, não faz isso, não é aquilo, você fica passando a mão na cabeça dele, não sei o quê, é o filho pródigo, né? Caso tal do filho pródigo. Deus é a mesma coisa com a gente, ele nunca desiste da gente, nunca vai desistir do jeito que a gente for, porque o nosso Pai de amor e nós somos criados para ser felizes. É questão de tempo. O fato da gente ser criado é ponto final. Fomos criados, agora vamos ser felizes. E para isso a gente tem que nos habilitar, alcançando virtudes, alcançando a paciência que nós pedimos, alcançando a coragem de perdoar e seguindo juntos, sabendo que todos nós estamos, então, não pagando simplesmente, que poderia nos colocar numa condição cômoda, mas refazendo a nossa vida. E como é que eu sei o que eu tenho que refazer? A gente às vezes fala assim, eu queria saber o que eu fui na outra vida, eu queria saber o que eu tenho que fazer. Eu não sei. Jesus falou para todo mundo, quando ele falou o sermão e ajudou lá no peito, ele falou para todo mundo o que ele foi na outra vida deles. O que ele falou? Amai-vos uns aos outros. Aprendeste que foi dito, amareis o vosso amigo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos falo, amai os vossos amigos e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Olha que coisa, orai. Às vezes a gente não tem condição de ter uma ligação física com a pessoa que te causou um problema, com a pessoa que te ofendeu, ou com a pessoa que você sabe que nutre uma antipatia por você, que você não entende por quê, você nunca fez nada, e parece que a pessoa tem uma antipatia gratuita por você. Nós não temos uma condição, às vezes, de fazer uma relação física, mas orai pelos que perseguem e caluniam. E Tiago, na segunda epístola dele, chega para nós e fala, orai, olha que coisa, gente, olha os dados que nós temos na nossa doutrina espírita, com Jesus, com Kardec, com Chico, tudo, para a nossa vida, para nos encaminhar o norte da nossa vida. Orai uns pelos outros, para que sareis. Está escrito lá em Tiago, depois vocês pegam 2 Tiago, acho que é o primeiro capítulo, não lembro qual é o versículo, vocês entram lá e pegam Tiago. Orai uns pelos outros, para que sareis. Quer dizer, o fato de você orar pelos outros é remédio, é bula de remédio, você não paga nada, e não tem efeito colateral, só tem um efeito colateral, te acalma, te senhora de você mesmo, te cria confiança, te cria fé, te cria esperança, e aí você não corre o risco de achar que nessa vida está muito difícil de você levar avante e você não tem um porquê de continuar nela. Você, próximo de resolver o problema que você pediu para resolver aqui, você nasceu para resolver esse problema, e normalmente é um problema de relacionamentos. Quando você está para resolver isso, às vezes a pessoa, não nós, mas uma pessoa então próximo de resolver isso, opta por atentar contra a vida e atenta contra a sua vida, e o problema que era X vezes de dificuldade passa por 1000x de dificuldade. E a pessoa não quer morrer, a pessoa quer acabar com o problema. O problema que ela pediu, mas como eu vou pedir para passar o que eu estou passando? Porque o que vai me libertar aqui, e o tempo passa rápido, e você não tem bem que tem mal, bem que dure sempre, nem mal que nunca se acaba. Chico Xavier, passando dificuldade, pediu para receber uma mensagem de Nossa Senhora, porque ele estava passando. Chico Xavier, passando muita dificuldade. Ele passava dificuldade, Chico Xavier.
ele tinha glaucoma no olho, se chegava só no olho, ele tinha angina, ele tomava 18 comprimidos por dia. A mãe dele morreu e ele esteve por 4 anos. A senhora que estava cuidando dele espetava ele com garfo na barriga. Essa mulher que cuidava do Chico Xavier, a vizinha falou com ela que ela tinha um filho que estava com uma ferida muito feia no joelho, estava muito feia essa ferida assim, e ela ficou sabendo que se um menino de até uns 10 anos lambesse a ferida, e sarava, a vizinha falou. O que estava cuidando do Chico falou, eu tenho um menino aqui, e pediu para o Chico lamber a ferida, está lá no Lindos Casos de Chico Xavier, ele lambeu a ferida do menino para sarar. E o Chico, quando a mãe falou, mas você não sai aqui cedo não, que a menina vai trazer o menino aqui, para você lamber a ferida do filho dela, para sarar, que vai sarar. Chico Xavier. A gente só vê a auréola, né? A gente só vê ele conversando com os espíritos, com o Emmanuel, né? Com não sei o que. Ele correu lá para o fundo do quintal, a mãe dele apareceu para ele, já tinha desencarnado, e ele contou para a mãe, mãe, a minha tia vai trazer aqui um menino para fazer isso. A mãe dele, não, meu filho, né? Faz isso para ela, é uma ajuda que você vai dar para o menino, pode fazer isso, não vai acontecer nada com você não, né? Eu vou dar um jeito de deve ter isolado lá, deve ter feito uma limpeza lá espiritual na vida do menino, ele lambeu e ele concordou, falou, mas espera para não vir mais menino para eu fazer isso não, né? Chico Xavier, né? Então, e a gente vê o Chico passando isso, e por que ele passa isso, né? Por que Jesus foi crucificado? Por que os apóstolos, é interessante, todos os apóstolos foram sacrificados. Isso Jesus falou para Salomé e a esposa dela. Hein? A esposa da Salomé? Qual que é? Esqueci. Zebedeu. Falou para o Zebedeu que todos esses profetas antigos foram passar dificuldade, foram sacrificados. E os apóstolos foram sacrificados também, menos um. João, o evangelista, que ficou com Nossa Senhora, e morreu de velhice. Morreu de velhice, João. E Jesus tinha um carinho, não um carinho especial, amava todos, mas João Evangelista não, mas todos os outros foram sacrificados. Pedro foi crucificado também, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele achava que não merecia morrer como Jesus morreu, e todos os outros foram. E aí, por que isso, né? Por que essa dificuldade? Por que passar esses apóstolos passaram dificuldade? Chico Xavier passou uma dificuldade dessa, o Emmanuel passou dificuldade. Por que isso? E chegar até nós. Podia passar e ficar por eles mesmos. Chico fez isso, o Emmanuel passou por isso, os apóstolos foram sacrificados. Não, a gente precisava saber por que traz para a gente. Para mostrar para nós, né? Sem desconsiderar as nossas dificuldades, os nossos testemunhos, os nossos desafios, que os grandes mestres, os grandes espíritos que têm como referência para nós, passaram por coisas muito maiores que as nossas. Isso não quer dizer que isso vai nos consolar. Então o Chico lambeu querido, eu nunca fiz isso, então a vida virou a cadeia. Não é isso não. Está querendo dizer para nós que faz parte do nosso aprendizado essas dificuldades, e para nós está sendo muito menos, meus irmãos. Ninguém vai desconsiderar o que cada um de nós está passando, não. Isso seria falta até de entendimento e de caridade, não é isso não. Mas todos nós temos no nosso momento de passar a dificuldade de que é testemunho. E para encerrar, eu vou falar uma outra vez depois da oração do horto, quando Jesus sobe para orar e pede para Pedro, Tiago e João ficar orando com ele. Jesus sobe para o morro e os três ficam aqui. Quando Jesus desce, os três tinham dormido. Os três dormiram. E Pedro, pai, que não entendeu. Eles foram cometidos, estando no Boa Nova também, oração do horto. Vamos falar uma vez depois de novo dele. Ele foi cometido com um sono incontrolável. Eles não conseguiram continuar com o olho aberto, os três dormiram. E Jesus voltou e falou: vocês não podem velar comigo nem uma hora. Mas é interessante que Jesus fala depois, mais 2 minutos aqui para encerrar, ou mais 3. Jesus vai e fala assim: um anjo do Senhor me procurou. Meu amigo, meus amigos, Jesus chega para João, Pedro e Paulo na oração do horto, isso é bíblico. Um anjo do Senhor me procurou. Que anjo do Senhor, de Deus,
ia procurar Jesus? Que anjo? É o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, não, é um anjo do Senhor. Esse anjo, no nosso entendimento, no mínimo, ele é do nível de Jesus, não é não? Para um anjo ir procurar Jesus e conversar com ele, mostrar amizade, interesse, tem que ser no mínimo o nível dele, né? E aí a gente começa a ver e a poder discorrer e refletir sobre questões de Cristos, né? Cristos em todo o universo de 2 trilhões de galáxias, comprovado pelo o telescópio James Webb. Ele pode ver 3 trilhões de galáxias. Você pega uma galáxia e põe alguns milhões de planetas e de sóis no universo. E quantos Cristos será que tinham? Isso é uma outra história. Então, eu acho que uma hora a gente fala mais disso. Então, eu acho que é o momento da gente ver o tanto de coisa boa que a gente tem. Nós temos dificuldade, nós enfrentamos desafio, nós enfrentamos testemunho, não é fácil, mas nós nunca estamos sozinhos. Nosso anjo de guarda nunca se afasta de nós. E citando o livro O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 7, item 20, código penal da vida futura. Código penal, nós falamos aqui de matar, de assassino, código penal da vida futura. Independente do que você faça ou deixe de fazer aqui, independente do que você faça, todos nós, ou deixe de fazer, Deus nunca nos abandona. É Pai de amor e misericórdia, não nos abandona. Agora, Ele é um Pai zeloso. Ele não é para ser temido, não. Tem que ser temente a Deus, não. Você tem que amá-lo. Mas Ele, zeloso que é os seus filhos, que somos todos nós, Ele nos educa. E essa educação vai depender do que nós estamos precisando, dos ensinamentos que a gente precisa. Do grupo familiar e com quem a gente convive. Mas nós estamos hoje imensamente melhores que em 2, 3 encarnações passadas. Nós estamos numa condição a cavaleiro da situação e abençoados por Deus. Nós temos muita coisa de boa. Quando eu falei de atentar contra a vida, nós não precisamos disso. E a vida para nós é bela e concedida, embora com suas dificuldades. E a gente não imagina o que nos aguarda de bom. Nós não imaginamos que Deus é esse que nos criou para nos colocar aqui, na escola, para a gente depois chegar lá um diploma assinado, pelo menos assinado no nível que a gente veio buscar. Com certeza nós vamos chegar porque o projeto é de Deus. Agradecer a Deus acima de tudo, agradecer a casa sempre pelo carinho, pela oportunidade, pela possibilidade, e a vocês pela paciência. Que Deus nos abençoe hoje e por todos. Muito obrigado, irmãos. Obrigado, mais uma vez.